Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Essa aula vai para os alunos do nono ano de Teixeira, Vera Cruz de Teixeira. E aí lembrem de acessar as redes sociais da escola, as aulas serão postadas lá, no YouTube, Instagram, enfim. E aí, nessa aula de hoje nós vamos começar com uma pequena revisão de alguns assuntos, algumas coisas que a gente já viu, já estudamos em sala de aula, já discutimos, mas que provavelmente vocês esqueceram, né? Então gostaria de começar lembrando do texto do Menino Selvagem de Aveyron, né? Que é um texto onde a gente trabalha, que ele parte explicando um pouco da visão sociológica daquele fato. Menino que estava perdido na selva e foi encontrado depois de muito tempo, vivia com os animais, andava como eles. Então, de que modo minhas opiniões e decisões são influenciadas pela cultura e pela ideologia da sociedade em que vivo? A partir do contexto do Menino Selvagem de Aveyron, a gente vê que nós, enquanto seres humanos, nos adaptamos à cultura, ao contexto que estamos inseridos. Então, tem uma frase que diz que a gente, enquanto criança, enquanto bebê, digamos assim, ainda na barriga da mãe, a gente tem a possibilidade de crescer, de aprender, de viver 1000 culturas. Mas vamos aprender e fazer parte de apenas uma, que é justamente aquela que nós crescemos e aprendemos sobre ela. Então, muitas vezes, a gente vê determinados costumes que para nós seriam absurdos, mas que em outros contextos, em outros países, outras sociedades, é algo comum. Não sei se vocês lembram, quando eu falei que em alguns países, como na Arábia Saudita, lá após as refeições, quando você termina de comer, é comum e até, de certa forma, obrigatório que quando você termine, que esteja satisfeito, você arrote bem alto. Quanto mais alto você arrotar, melhor. Porque aí você vai estar dizendo que gostou, que está satisfeito. Assim eles entendem. Já aqui no Brasil, na nossa sociedade, digamos, é visto como algo negativo. Uma falta de educação, enfim, né? São vários contextos que podem ser aplicados. Existem várias outras coisas, até mesmo no Brasil, né? Nordeste, Sul, Norte, costumes. E a gente pega, por exemplo, o modo de falar, os sotaques. A partir de um sotaque você vai saber se a pessoa é ou não de determinada região. Você está passando e escuta alguém falando uma gíria que você nunca ouviu falar, já diz, aquela pessoa não é daqui, não é da Paraíba. E olhe que isso não é algo simplesmente regional de fato, né? Dentro de uma região existem vários costumes, é tanto que a gente muitas vezes se pega aí na internet com essas coisas, questionamentos, como se chama isso aqui na sua região? E aí, um exemplo, um saco de picolé, tem que chama de dindim, geladinho, e por aí vai. Então, no texto, a gente vê que o menino selvagem, ele anda como um macaco, não consegue pronunciar nenhuma palavra, nem formar sequer uma sílaba. Porém, ele tem uma certa facilidade de entender os animais. Justamente porque sempre conviveu com eles. Aparentemente, no texto, eles descrevem e dizem que o menino tem entre 10 e 12 anos, se não me engano. E foi criado lá. Algumas pessoas, alguns cientistas da época, depois que ele foi, digamos, encontrado, acreditavam que ele tinha sido deixado lá pelos pais, porque ele tinha uma doença e os pais não queriam, né, que ele ficasse na sociedade. Era uma doença que sofria de uma doença mental, retardo mental. Então, foi uma forma de deixar
criança lá. Outros disseram que foi um acidente e aí os pais morreram e ele viveu, se acostumou, se adaptou àquele meio. E aí eu venho com mais um questionamento. Vocês já sofreram algum tipo de preconceito ou violência pelo fato de morar no Nordeste? Pelo jeito que você fala, pela sua crença ou até mesmo pelo jeito que se veste? Então muitas vezes a gente vê tudo isso como algo comum. O fato de alguém chegar, falar do seu jeito de se vestir, de alguma festa que você, digamos, considera cultural, que sempre acontece todo mês, diz que não tem nada isso que acontece nessa festa, para que vocês comemoram isso, certo? E a gente vê uma discussão muito forte e que até recente, que é, por exemplo, essas questões regionais, Nordeste, Sudeste, alguns movimentos que brigam, que querem, por exemplo, a separação do Nordeste, né, que o Nordeste vire um país separado do Brasil. Outro movimento lá no Sul, que já é até bem de bastante tempo, que pede a separação do Sul, que o Sul vire um país à parte. Só que isso aí é uma discussão muito grande, né? Não é simplesmente chegar, vamos fazer um abaixo-assinado e conseguir isso. Não. Mas tem que se entender, procurar saber por que essas pessoas querem tanto isso. A gente sabe que o Brasil é um país enorme, né? De dimensões continentais. Mas será que isso traria algum benefício? Algumas pessoas defendem isso simplesmente pelo fato de achar que o Nordeste é melhor, seria melhor, né? Se separando dos demais estados, virando um país. O Sul, a gente vê muito um tom até um pouco de superioridade. A gente é muito melhor que vocês, um exemplo, né? A gente é muito melhor do que o restante do Brasil. Então, nada mais justo que a gente virar um país só, separado de tudo. Então, isso acaba comprovando que a construção da cultura não acontece sempre de maneira harmônica e igualitária. E aqui eu trouxe 2 exemplos, que é o de Tarzan e de Mowgli, né, o Menino Lobo. No livro a gente vê também a história de duas irmãs que foram encontradas na selva, foram levadas para a cidade, Mala e Kamala, se não me engano, o nome é assim. E aí uma não se adaptou, não se acostumou e acabou morrendo. A outra ainda conseguiu passar alguns anos, mas também não resistiu por muito tempo. E aí eles descrevem o quanto o processo, né, de aprendizado delas, que elas com o tempo foram aprendendo a sentar, usar talheres, falar. Então passou por todo o processo que nós, enquanto pessoas que nascemos e moramos em determinada sociedade, passam. Só que elas tiveram costumes e um contexto diferente do nosso. Então por isso que elas tiveram dificuldade de se adaptar, apesar de serem humanas, certo? E aí, nós vemos a questão de cultura como juízo de valor. O que isso quer dizer? Que algumas pessoas consideram que determinada cultura é melhor do que outra. E aí a gente volta um pouco e vê essas questões de que, por que separar o Nordeste? Quer dizer que o Nordeste é melhor? Será que tem, de fato, nós temos condições de ter um país à parte, de ser um país à parte e nos mantermos enquanto uma união, né? Então, relacionamos cultura a uma hierarquização dos indivíduos e grupo. Exemplo de manifestações culturais brasileiras que sofreram preconceito por ter origem em grupos socialmente marginalizados. Então a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo da capoeira, que hoje em dia nem tanto, mas quando chegou ao Brasil, por ser uma dança, né, já foi chamado de dança, jogo, no começo era uma luta,
trazida pelos negros, então foi altamente criminalizado. Virou algo que só quem praticava era marginal. Virou algo proibido, né? Mas aí com o tempo, com o passar dos anos, a coisa foi mudando. E hoje existem vários grupos em todo o Brasil, né? Em todas as regiões, que tratam a capoeira. Eu acredito que hoje ela é considerada uma dança, né? Mas já foi luta, já foi jogo, enfim. E aqui eu trago um exemplo bem que eu mostrei até a vocês, né? Que é uma mulher de biquíni com os óculos no rosto e outra completamente coberta só com os olhos de fora. E aí a gente vê, enquanto uma julga a outra porque vive uma cultura machista, cruel e dominadora, justamente porque não permite que a mulher se vista como queira, porém que apenas enxergue, ela vê isso como algo negativo. Enquanto a outra vê o lado negativo no fato dela se vestir como quer, porém ter os olhos vendados e não enxergar o que quer. Então, são as várias contradições de cultura como um juízo de valor, onde a gente coloca determinada cultura como que ela seja melhor do que outra, certo? Então, mais uma vez, a gente vê que a cultura nem sempre é algo tão harmônico. E é isso, nossa aula. Lembrem de seguir a escola nas redes sociais, tomem os devidos cuidados, fiquem em casa, se precisar sair, máscara, álcool em gel. Se sair também, lembre-se do distanciamento, certo? E é isso, até a próxima aula.